Charles do Bronx foi completamente atropelado por Ilia Topuria. Que cena chocante. Topuria nocauteou Charles com um diretaço, chegou a virar os olhos do brasileiro, Charles caiu fora de órbita e é isso. Fim de papo, Topuria é o novo campeão e nós temos que aceitar. O cara é um dos melhores lutadores do UFC. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui a reação do Daniel Cormier. O Cormier estava presente lá no UFC 317 e viu tudo de pertinho. Detalhes que passaram batidos aos nossos olhos, aos olhos dos fãs. O cara é especialista e falou o que ele acha do Topuria, o que ele achou dessa luta com o Charles e muito mais. Quem que pode parar o Topuria? O Cormier também falou sobre isso, um nome já conhecido. Pessoal, hoje é sem enrolação, a gente vai conferir tudo que rolou. Antes, vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei rapidinho no vídeo, não custa nada, tá no celular, na televisão, no computador, só clicar embaixo no gostei. E também, já aproveita o embalo e veja se você é inscrito aqui do canal. Muitas pessoas veem os vídeos e não estão inscritas. Então, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva e sem mais enrolação, bora ver o que o Cormier falou. E aí pessoal, o UFC 317 acabou de terminar. E esse vídeo é o vídeo de reação pós-luta. Cara, deixa eu te falar quem que não tá diminuindo o ritmo. Esse cara é o Ilia Topuria. Uau! Eu raramente fico sem palavras quando se trata de um atleta, mas eu realmente não consigo encontrar palavras para explicar o que nós estamos vendo do Ilia Topuria. A capacidade dele de controlar os caras, nocautear os caras, nos dizer o que ele vai fazer, falando que vai nocautear e depois indo lá e entregando o que ele falou, é inigualável. Você meio que esperava que ele tivesse mais dificuldades com o Charles, porque nós vimos todo mundo ter dificuldade com o Charles, com exceção do Islam Makhachev. O Islam Makhachev lidou com ele muito bem, mas na maioria das vezes, o Charles apresenta problemas de confronto para muitos lutadores. E parecia que isso poderia se tornar um problema para o Topuria mais cedo. Ele conseguiu garantir uma queda. E a gente já falou, o Topuria, na verdade, no fundo, a raiz dele é de grappler. O que ele fez? Voltou à luta em pé, imediatamente. Voltou a atacar, tentando nocautear o Charles. Ele prometeu que faria isso no primeiro round, e ele foi lá e fez isso no primeiro round. E outra, honestamente, nós pensamos com nós mesmos. Eu não sei se é bom o Topuria já tá comemorando uma vitória que ainda não aconteceu, mas esse jovem tem tanta confiança, não apenas em si mesmo, mas em sua preparação, em sua equipe, em sua habilidade. Quando ele diz essas coisas, ele não tá apenas cuspindo bobagens, ele realmente acredita que vai fazer isso. Ele fala isso praticamente para que aconteça. E hoje à noite ele nocauteou o Charles. A luta começou, ele acertou o Charles com um golpe de direita e abriu um corte bem no começo no olho do Charles, um corte ruim. Levou o Charles para baixo, acabou se levantando e voltou a trabalhar imediatamente. O Charles tentou derrubar o Topuria diversas vezes e ele se defendeu lindamente, de maneira perfeita. Quando um Conor McGregor ou uma Ronda Rousey ou alguém sai de cena do UFC, a gente pensa, agora o UFC vai ter dificuldades para ter uma estrela, mas sempre surge alguém novo. E você pode ver isso há muito tempo. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma luta do Topuria foi contra o Josh Emmett. Foi na Flórida. E eu pensei, uau, esse garoto é impressionante. Mas o Josh Emmett conseguiu aguentar os golpes. Mas nesse ponto, o Topuria, o striking dele, os golpes dele são tão poderosos, muito mais poderosos do que antes. Ele tá nocauteando todos os oponentes. Você pensou que o Charles apresentaria alguns problemas de pé. O Charles é conhecido por ir pra trocação, pro fogo. E eu acho que o que foi mais impressionante foi que a mão direita do Topuria encerrou a luta. O Topuria é tão bom em lançar as combinações, ele lançou o gancho de esquerda logo depois na sequência. E o gancho de esquerda acertou também. E deixou o Charles ainda mais inconsciente. Ele não precisava acertar mais golpes, mas ele acertou, porque o juiz ainda não tinha parado a luta. Esse garoto é impressionante, cara. Esse garoto é muito impressionante. Ele tem apenas 28 anos. Ele só fez 9 lutas no UFC e já é duplo campeão. Ele é de verdade. Paddy Pimblett foi para o octógono logo depois. Eu acredito que essa será uma grande luta. Eu acredito que o Paddy terá que usar o seu tamanho contra o Topuria se ele quiser ter uma chance, porque ele não é conhecido por ser um bom striker quanto o Charles Oliveira. E você viu o que o Ilia Topuria fez com o Charles. Então você tem que ter muito cuidado. O Paddy Pimblett
tem que ter a certeza de que ele tá fazendo as coisas certas pra garantir uma queda. O Charles não teve sucesso em derrubar o Topuria. O Topuria é uma estrela de verdade. Ele realmente é. E outra, eu acho que a gente vai ver o Topuria brilhando por muito tempo. Enquanto ele manter esse ritmo, ele parece estar fazendo tudo certo. Se ele continuar no caminho certo, o que eu acredito que vai acontecer, ele será muito valioso. E vai estar no topo, como um campeão, disputando para ser o campeão durante muito tempo na categoria do peso leve. Eu acho que o Islam Makhachev pode lutar contra ele, mas eu acho que o Islam será um dos maiores desafios que o Topuria vai ter, porque ambos são de um nível diferente, um nível superior. Mas ele parece estar se separando de todo mundo agora, se destacando. É simplesmente inacreditável. Você tem que tirar o chapéu pro Topuria. Ele criou toda uma equipe em torno dele. E ao criar esse time, essa equipe, ele se desenvolveu em um ritmo que a maioria não consegue. Então, parabéns para o Topuria pela performance fenomenal. Também tivemos Alexandre Pantoja finalizando o Kai Kara-France no terceiro round. Luta pelo cinturão. Eles lutaram há 9 anos atrás. E eu espero que o Kai Kara-France não tenha acreditado que estava lutando contra o mesmo cara. Porque esse novo Pantoja merece estar mais alto no ranking peso por peso. Ele é muito bom. E a sua confiança tá crescendo. Esse jovem conquistou esse cinturão apenas 2 anos atrás. E ele já defendeu 4 vezes. O Pantoja já tá em segundo lugar, atrás de apenas Demetrius Johnson, em número de lutas e vitórias pelo cinturão do peso mosca de todos os tempos. Ele já detém o recorde de mais vitórias na história do peso mosca. E o Pantoja continua elevando o nível, evoluindo. E ele é um cara genuíno, um cara muito legal. É muito raro o mocinho conseguir tudo. E no caso do Pantoja, você tem um cara legal que tá recebendo tudo que ele merece. O Pantoja é um campeão mundial dominante. E não parece que ele vai diminuir o ritmo tão cedo. Também tivemos Beneil Dariush vencendo o Renato Moicano. O Peyton Talbot mostrou uma evolução enorme em seu wrestling essa noite. E conseguiu uma vitória sobre o Felipe Lima, que todos nós achamos que seria muito mais difícil do que o último cara que o Peyton lutou, Raoni Barcelos, a qual ele perdeu a luta. E o Gregory Rodrigues nocauteou Jack Hermanson. E acertou até um golpe extra que não precisava ser acertado. O Arbidin é um ótimo árbitro, mas ele precisa garantir que isso não aconteça com os atletas, porque o Herman ficou muito tempo fora de órbita. A gente ficou monitorando ele durante muito tempo, o UFC, antes mesmo dele voltar pra casa, porque o pessoal tava muito preocupado com a quantidade de tempo que ele ficou desmaiado. Agora é a hora de eu dar os meus prêmios da noite. É difícil de não entregar o prêmio para o Topuria. Performance da noite, eu tenho que dar o crédito ao Gregory Rodrigues, como meu lutador da noite. O Gregory fez um ótimo trabalho, não apenas vencendo uma luta, mas também mostrando paciência no processo. Mostrando que está fazendo as coisas necessárias não apenas para vencer, mas para se elevar ao próximo nível. Não se trata apenas de vencer, trata-se de ir para o próximo nível, vencer lutas e vencer de forma impressionante. Hoje à noite, o Gregory Rodrigues, o Robocop, fez exatamente isso que eu tô falando. Mostrou maturidade após a luta contra o Jared Cannonier. Então, mais uma vez, o meu prêmio para o lutador da noite vai para o Gregory Rodrigues, o Robocop. O UFC 317 foi monstruoso. E pessoal, o Cormier também falou com os treinadores do Topuria, olha só. O Topuria fez de novo. O que vocês acharam da performance dele? Vocês ficaram impressionados com o que o Topuria tá fazendo? Cara, ele é incrível. Não há palavras pra descrever isso. Eu tava conversando com o Joe Rogan, e o Joe Rogan falou, ele sempre nos diz o que vai fazer. Nós só não queremos acreditar. Então ele vai lá e faz. Vocês já pensaram algo do tipo, qual é, cara? Você tá falando que vai fazer isso com Charles, tô por isso, é loucura. A gente tá vivendo a melhor sequência de 3 vitórias consecutivas da história do UFC, o que ele fez com Volkanovski, depois com Max Holloway e agora com Charles. Eu acho que o Topuria é o Muhammad Ali do MMA. Qual que é o limite desse cara? O que ele quiser. Ele pode obter o que ele quiser. Não tem limite pra ele, não tem teto. Incrível, pessoal, parabéns. Mais uma vez, o Topuria, lembrando, é campeão de 2 divisões em 9 lutas do UFC. Eu não sei se alguém fez isso mais rápido que ele, então, parabéns pra vocês. Tá aí, pessoal, a reação do Daniel Cormier, o que vocês acharam? Concordam com ele que o Topuria vai dominar a categoria do peso leve por muito tempo? Eu acho que sim.
O que ele fez com o Charles, pessoal, não é qualquer um que faz. Não é porque o Charles tá velho, que tá passando a idade, não. Se a gente olhar bem, ele fez a mesma coisa com o Volkanovski. O Volkanovski foi apagado de maneira brutal e depois até se tornou campeão novamente. A gente tá falando aqui de um cara diferenciado. Não tem desculpa, o Topuria tá pegando os caras mais velhos, não. Tem a vantagem da idade? Tem, mas a gente costuma ver nos casos do contrário. Um cara mais jovem chegando, pegando um veterano do topo e não dando conta do recado, porque os caras são mais experientes. A gente já viu isso várias vezes acontecendo. Mas no caso do Topuria, ele vem mostrando o contrário, vem mostrando que é experiente mesmo nessa idade. A frieza, a maneira como ele lutou, tranquilo, sem se afobar, esperando o momento certo, dominou o Charles. A gente tem que ser sincero, dominou. Já abriu um corte no começo da luta, caiu ali, se embolou com o Charles, defendeu todas as quedas. O pessoal tá falando aí, o Charles não quedou, tentou quedar, só que a defesa de queda do Topuria é embaçada. Negou as quedas, o Charles ficou desconfortável em pé, depois que eles caíram ali no chão, né? O Charles até tentou pegar uma botinha, mas não teve sucesso. O Topuria teve o domínio no chão também, deixou o Charles levantar, o próprio Topuria falou que viu que o Charles estava machucado, deixou ele levantar, e aí foi a sequência do final. Charles partiu pra cima afobado, foi recebido ali com um diretaço do Topuria, aquela mão direita ali que conectou e já apagou as luzes do Charles. Nem precisava de mais golpes, mas ainda assim, como o Cormier falou, no automático ele já lança a sequência, lançou a mão esquerda e depois ainda no chão deu mais um golpe, deixando o Charles ali com o olho revirado. A cena foi impactante, não tem como negar isso. E vocês viram o Cormier falando também, no momento, só o Islam Makhachev pra fazer frente. Os dois estão no mesmo nível, isso é um fato. O que vocês acharam? Deixa aí a sua opinião nos comentários, deixa o like também, se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que tá rolando e tamo junto. Tá rolando vídeo novo na tela, ó. O Topuria falou depois da luta, falou sobre tudo, explodiu o queixo do Charles e deu a sua declaração. Só clicar e conferir. Tamo junto, grande abraço e até mais.